Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu quero falar do amor de Deus essa noite. Ainda esse dia Deus ministrou no meu coração essa mensagem em um caminho diferente do que é comum eu pregar. Porque eu me atentei para esse texto que talvez seria a maior mensagem da Bíblia. O texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu me lembro que eu saía nas ruas, em salto, com violão, e essa era a minha pergunta: por que Deus te amou? Por que Deus nos amou? Mesmo sendo quem éramos. E o que eu tenho entendido é que o amor de Deus partiu de Deus para conosco. Nós amarmos a Deus é uma resposta ao que Ele já fez por nós. Nós desejarmos a Deus, adorarmos a Deus, é uma resposta àquilo que Ele já fez por nós. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia diz, porque Deus amou, e aqueles porque Ele está junto. O porquê separado, você sabe que é uma pergunta, mas aqui é uma afirmação, aqui é uma resposta, é pois Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, é uma afirmativa. Mas de tal maneira, essa palavra tal no Aurélio não tem nada a ver com quantidade, e sim a ver com comparação. Quem já ouviu a expressão tal pai, tal filho? Ou seja, o que o texto está nos mostrando é que o amor de Deus e o amor de Jesus são iguais. O amor de Deus por dar o seu próprio Filho, a saber, único. E o amor de Jesus por na cruz do Calvário declarar tetelestai, está consumado, eu já paguei. Talvez essa não seja uma mensagem das mais famosas, porque as pessoas gostam de ouvir, Deus vai fazer por você. Mas eu vim de Itu e já aviso, 24 anos treinando boxe, então se você não gostar, você pega eu lá fora. E estou nativa, viu? Você precisa responder o que Deus já fez. Nós estamos entrando às vezes num culto querendo receber aquilo que deveríamos já estar agradecendo. Porque se Deus já fez, e a Bíblia diz que crê, as bênçãos seguirão. Então eu não venho atrás da bênção, eu venho agradecer pelas bênçãos que já me seguem. Alguém está aqui comigo ou eu estou sozinho? Deus, Ele não foi pego de surpresa em tudo isso que estamos vivendo e vendo. Mas eu tenho pensado uma coisa, Eric: se Deus nos levantou neste tempo, é porque Ele olhou desde a eternidade e viu que você tinha capacidade de vencer todas e qualquer batalha que surgirem em tua frente. E aí, assim como Davi derrubou os seus gigantes, quantos gigantes você tem derrubado para estar aqui? Mas Deus nos amou, mesmo sendo quem somos. E falar de amor, a Bíblia nos mostra no Gênesis, o início de todo o texto bíblico. No Gênesis fala sobre um casamento, sim ou não? E a Bíblia também termina em Apocalipse falando de um casamento. Começou com o casamento de Adão e Eva e vai finalizar com o casamento de Cristo com a igreja. Aleluia. Você poderia glorificar por isso. Mas todo casamento se dá de uma decisão de amar um ao outro. E essa decisão precisa ser respondida. A mulher ama o marido responde a esse amor. Quando isso deixa de existir, vai começar a haver o que? Afastamento, porque o diálogo já não funciona mais. O respeito já não existe. A cumplicidade acabou. E se eu não tenho diálogo, eu também não consigo entender o que o outro está sentindo e vice-versa. Então, se o casamento parece muito com a nossa comunhão com Deus, com Cristo, como é que está o seu diálogo com Ele?
Ou você só lembra dele na hora da necessidade? A guisa de introdução, ainda quero contar-lhe uma parábola. Imagine comigo um noivo, uma noiva. Eles fazem aquela festaça que só brasileiros conhecem. Termina, vão para a lua de mel, e chega na lua de mel, eles se trocam, eles tomam banho, eles trocam, eles descansam. No outro dia ele se levanta, o noivo se levanta e pergunta à noiva: noiva, amor, por que você casou comigo? Aí ela do outro lado responderia: porque você tem um carro da hora. Noiva, amor, por que você casou comigo? É que sua conta bancária é gigante. Por que você casou comigo? Porque você tem uma casa muito grande. Aí o noivo do outro lado se entristece e ela pergunta: por que você ficou triste? E ele responde: tudo que eu queria ouvir é que você me amava. E vivemos isso, um evangelho onde amamos coisas, não Jesus. Porque dizemos que amamos a Cristo com as nossas palavras, mas o negamos com as nossas atitudes, meu pastor. As nossas atitudes revelam o nível de amor que nós temos por Deus. Até porque, se o meu respeito pela minha esposa se deter apenas na presença dela, que respeito é esse? Se o meu posicionamento de caráter for quando ela estiver, então que amor é esse? Eu entendo que amor nós revelamos na vista, porém caráter nós revelamos no secreto. Tem muita gente que diz que ama a Deus num culto, mas com as atitudes nega lá fora todos os dias. Como eu nego? Quando você fala o que não deve, quando você está em ambientes que você não deveria estar, porque os lugares que você frequenta ou acessa revelam o que você procura. Eu me lembro de Sansão. Sansão é chamado por Deus, é escolhido por Deus. Ele não podia beber vinho, não podia cortar cabelo, não podia tocar em osso, ele não podia fazer nada disso. Porém, no capítulo 14 de Juízes, Sansão vai para Tímina, para uma vinha. Ele pode beber vinho? Responda para mim. Ele pode, gente? Mas o que ele está fazendo numa vinha? O lugar que eu frequento revela o que eu procuro. Tudo começou quando ele começou a caminhar em ambientes que não deveria. Começou a olhar para coisas que ele não deveria. Ele matou um leão, sim ou não? O Espírito Santo se aposta dele e ele abre esse leão de alto a baixo. Um ano depois dele marcar o seu casamento, ele volta para casar e o texto diz: ele saiu do caminho para ver o leão que ele havia matado. Repita após mim: o leão que eu mato. Vamos lá, eu sei que vocês têm mais aí. O leão que eu mato e não enterro me tira do caminho. Qual o leão que você precisa tirar da sua vida? Qual o contatinho que você precisa pagar? Pastor, mas é só uma olhadinha. Porque ele saiu do caminho para ver. Diga comigo, para ver. Ninguém determina que vai pecar. Só o que já está na iniquidade. Isso não é mais pecado, é iniquidade. Já está tomado pela consequência e pela repetição do mesmo pecado. Mas ele é escolhido de Deus, sim ou não? Mas ele está indo dar uma olhada. Ele não podia se aproximar a não ser 50 metros de distância de um cadáver. Se você for ler lá Levítico, vai estar lá todo, no capítulo 6, salvo engano, vai estar lá sobre a lei dos Levíticos, a lei dos nazireus. O que ele podia e não podia fazer. Ele não podia sepultar os pais. O que é que ele está indo ver? Um osso. Aí chegando lá, ele vai dar uma Vamos lá fazer o que, gente? E aí lá tem mel. Está vendo o problema da olhadinha? Ninguém está vendo. Deixa eu dar só uma olhadinha. Tá claro ou preciso ser mais claro? Tá claro, né? Só vou dar uma olhadinha. E chegou lá, ele tinha mel.
E agora ele vai se lambuzar daquele mel. Percebeu quando inicia o pecado? O pecado nunca eu caio fora antes de cair aqui dentro. Mas ele amava Deus, não amava? Foi escolhido por Deus, não foi? Mas eu te pergunto, toda a história de Sansão, sabe quando ele vai orar? Quando ele perdeu as forças, a visão, a unção. Lá em Juízes capítulo 16, 28 é quando ele ora. Mas no versículo 20 o texto diz que Dalila, e muitos acham que a queda de Sansão foi Dalila. Não, ali foi o final, foi o checkmate. Ele no colo dela, ela vai dizer assim: veio os filisteus. Ele disse: eu vou me levantar como das outras vezes. O problema é brincar tanto com o pecado e achar que nunca vai ser pego. Eu vou me levantar e vou sair disso como das outras vezes. Mas o texto termina que dá para chorar. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado. Pastor, não entendi. É que ele não percebeu que o Espírito Santo foi embora. Porque ele faz barulho quando entra, mas é silencioso como sai. E a pergunta que eu vos faço essa noite: o seu amor por Deus é suficiente para que, mesmo quando ele não fizer, você continuar o amando? O seu amor de Deus é suficiente para você obedecê-lo, para você abrir mão das suas próprias vontades? Porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, ir até Jesus é largar, é abrir mão de tudo por Ele. Mas Deus amou. E eu preciso agora só fazer dar uma contextualizada aqui. O Antigo Testamento, a Bíblia diz que depois que Adão peca, ele vai para trás de uma árvore, ele vai para trás de uma. Jesus não peca e vai para frente de uma. Uau, quem falou cruz aí? É isso aí. Então Adão peca e vai para trás de uma árvore. Jesus não peca e vai para trás de vai para frente de uma. Quando Adão peca, ele atrás da árvore, ele apaga o seu futuro. Ele não tem noção mais de futuro. Ele só consegue ver o seu, porque ele tem algo obstruindo. Ele não consegue ver o futuro. Ele olha para trás e diz: comi do fruto, pequei. Aí Jesus vem. Foi tentado em tudo, mas não pecou. E ele vai para frente da cruz, do madeiro, e lá ele apaga o nosso passado, dizendo: existe uma nova chance para você olhar para o teu futuro. Oh, aleluia! A Bíblia nos narra no Velho Testamento Deus levantando reis, sacerdotes, profetas, juízes. Ele fez. Por que não lembrar de Jeremias capítulo 1, verso 5, que diz assim: a palavra do Senhor vem a mim dizendo: ei, Jeremias, ainda antes que eu te formasse, eu já sabia quem você é. Eu sei que é chato, mas é didático. Diga para o teu irmão: Deus sabe quem você é. Jeremias, ei, eu já te conheço. Eu já te dei como profeta. Você vai profetizar as nações. No verso 8 a seguir ele vai dizer: ei, Jeremias, verso 7, 6 por ali, vai dizer assim, ó: o que você está vendo, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus vai dizer: viste bem, eu velo pelas minhas palavras para que se cumpra. Jeremias, versículo 8, Jeremias, ei, ó, não temas diante dele, porque eu serei contigo. Parece algo tudo lindo, pastorzão, mas quando chega no capítulo 20, versículo 9, Jeremias está dizendo assim: eu não vou pregar mais, eu não vou profetizar mais, eu não vou mais à igreja, eu não estou aguentando mais, eu não quero saber dele mais. Porém, o texto continua e finaliza dizendo: quando eu pensei, o meu coração começou a queimar pela palavra que eu carregava. Repita após mim, diga: corpo ferido, coração em chamas. Às vezes você vai estar sentindo dores, passando por dificuldades, mas o teu coração precisa continuar queimando por Ele. Se o teu coração ainda queima por Jesus, dá um sinal essa noite, só para o céu te identificar, só para alguém olhar e dizer assim: Ele queima, Ele queima, Ele queima.
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mas só que antes de chegar no 20, ele teve que passar pelo 18. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: levanta e desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E quando desci, o oleiro trabalhava nas rodas, e o vaso que ele fazia era de barro, e se deformou, se quebrou. Antes dele dizer que ele era um vaso quebrado e não queria mais pregar nem cantar, ele passou pela olaria. Coloca Isaías, a mídia está trabalhando hoje com nós aqui. Coloca Isaías 64:8 para nós, para tu entender um trem aqui. Escuta, estava fora do meu script, mas vamos lá. Jeremias está no capítulo 18, indo para a olaria. Deus mostrando para ele, Deus disse: lá você vai ouvir as minhas. Vamos lá, crente, as minhas palavras. Lá você vai ouvir as minhas. Mas só que quando ele desceu, ele disse que não ouviu, ele viu. Porque mais claro do que eu ouvir e compreender é enxergar o oleiro trabalhando. Ainda não é esse, mas pode deixar esse texto aí que eu vou falar. Eu vou falar logo. Mas agora o Senhor, tu és o meu, nosso, o nosso. Nós somos Nós somos o quê, gente? Entendeu quem tu é? Barrinho. E tu é o nosso. Quem é o nosso oleiro? Deus, o nosso Pai. E todos nós somos obra de tuas mãos, o oleiro trabalhando. Mas o vaso que ele fazia, queria mandar na própria vida. Mas o que eu acho lindo é que quando ele chegou na olaria, o texto diz: quando eu cheguei lá, o oleiro já trabalhava. Sabe por que você entrou por essa porta? Porque o oleiro, o teu pai, já estava trabalhando ao seu favor. Filipenses 1: seja aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel para cumprir. Você acredita? Não dá assim não, para ver se acredita nesse trem. Ele é fiel para cumprir. O vaso que ele fazia de barro se quebrou. Aonde? Quebrou aonde? Você pode ter entrado aqui se sentindo quebrado, mas ainda está nas mãos. Às vezes nosso estado emocional está assim meio quebrado, sabe? A gente não está bem, a gente sorri para todo mundo e mostra que está tudo bem, mas na verdade lá dentro só o Senhor sabe como você está. Então, pode ter entrado quebrado, mas está na mão de Deus, então vai sair daqui inteiro essa noite. O oleiro não abandona. O oleiro não abre mão. Porque Isaías 43:13 diz: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas. Agindo eu, quem impedirá? A palavra que eu quero pregar para você é que o oleiro continua trabalhando. Pode ter caído, pecado, errado, vacilado, mas se você está aqui essa noite é porque você ainda está nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. E eu creio, e eu vou liberar. O oleiro vai começar a trabalhar um pouco mais profundo agora. Vai, fecha teus olhos por 30 segundos e sinta as mãos do oleiro trabalhando. A mão do oleiro trabalhando. Ele sabe que tu chorou de madrugada, que tu disse que não aguenta mais. Senhor, me ajuda, porque não vou conseguir. Essa foi a oração. Pastor, eu não disse nada disso, mas a tua alma lá vai ser difícil, eu sei. Foi você dizendo: larga tudo por Jesus. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o que acontece? Me chego te assegurando de que tudo vai ficar. Aí às vezes a gente pergunta: Deus, e se eu cair? As tuas mãos me levam. E se eu chorar? Às vezes gritamos: e se eu cair?
trouxe aqui para você provar para Ele se tu o ama. Porque Ele vai revelar o amor dele por você aqui hoje. Eu vou dizer, Ele vai revelar mais uma vez o amor dele aqui essa noite. Ele tornou a fazer o vaso como pareceu bem aos seus olhos fazer, o vaso perfeito. Mas nós corremos no decorrer da Bíblia, chegamos em Malaquias, Deus vai parar. Deus não vai mais falar por 400 anos em silêncio. Por quê? Usei profeta, vocês não deram ouvido. Usei sacerdote, vocês não deram ouvido. Eu usei rei, vocês não deram ouvido. Eu usei juízes e vocês não me ouviram. Já que não querem me ouvir, eu continuo te amando, mas eu vou ficar calado. Sabe, você conhece muito bem que às vezes a gente ama tanto que é melhor se calar para não ferir mais. Quem já passou por isso aqui? Aí Deus fica em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é abandono. 400 anos se passam, Lucas capítulo 1, verso 6, entra um velhinho. Zacarias entra no templo para queimar incenso e aparece do lado direito do altar do incenso o anjo Gabriel dizendo: Zacarias, não temas, porque eu ouvi a tua oração. Eu vou melhorar. Deus vai responder oração antiga nesta noite. Zacarias, eu sei que a sua esposa Isabel é estéril, não pode gerar, mas ela vai gerar. E aqui eu aprendo e glorifica a Deus com ênfase quando eu liberar. Enquanto você trabalha aqui queimando incenso, adorando, Ele trabalha na tua casa, nas tuas coisas, no teu emprego, na tua saúde. Não poderia ser melhor, porque uma profecia dessa, se eu estivesse aí embaixo. Enquanto você queima incenso, adora, glorifica, levanta a mão, libera uma palavra, o céu continua trabalhando em seu. Zacarias, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser o percussor, ele vai abrir o caminho para quem? Para um grandão que vai vir logo depois. Aí 6 meses se passam, desce o Gabriel e conversa agora com Maria. Maria, tu és agraciada. Maria, você vai gerar o Filho de Deus. Maria, ele será Emanuel, Deus conosco. Ele será grande, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele será forte, aleluia. Ele será, Maria gera. Aos 12 anos, capítulo 2 de Lucas, verso 41, eles estão indo para o templo para queimar incenso para a festa da Páscoa. E o texto diz que Maria e José levam Jesus aos 12 anos. E quando termina o culto, termina a festa, termina o domingo, eles vão embora e Jesus fica. A nossa geração está vivendo exatamente isso. Aonde só tem Jesus no templo, lá fora esquece de orar, lá fora não lê a Bíblia, lá fora não tem intimidade, lá fora não tem relacionamento. Só conhece Jesus do altar, Jesus daqui de um pregador famoso, Jesus de um músico legal. Não. Eu vim pregar para alguém essa noite que vai sair daqui queimando, mas vai ouvir uma palavra no domingo, mas vai ser a palavra segunda. Alguém está aqui, eu estou sozinho, que vai ouvir sobre Jesus, sobre a casa de Deus domingo, mas vai ser a casa de Deus segunda no seu trabalho. Eu estou pregando para alguém que Ele vai revelar o amor dele por você, para que lá fora você revele o amor de Deus através do seu abraço, da tua oração, através de uma palavra de ânimo. Escuta, você recebe aqui, mas o que você vive é lá fora. E eu vim pregar para quem tem boca para dar glória e mão para levantar. E eu quero liberar. O céu vai se apossar de pessoas aqui. O menor que está nessa igreja hoje tem autoridade de Deus o suficiente para fazer um montes. O céu está liberando autoridade sobre a tua vida. Eles vão ficar procurando um dia, não vai encontrar. Segundo dia, eles estão chegando em Jerusalém e leva mais um dia para achar Jesus dentro do templo, para achar Jesus dentro do... Mas peraí, gente, se ele gastou um dia rodando Jerusalém, é que eles não sabiam onde Jesus estava. Meus amados, imagina, rodando Jerusalém sem saber que Jesus foi perdido dentro do... E isso é realidade, porque em Lucas capítulo 15, versículo 8, vai narrar essa história de uma parábola sobre as dracmas. E a dracma foi perdido
dentro. É uma trilogia, são 3 parábolas: a parábola da ovelha, a parábola do dracma e a parábola do filho perdido, ou 2 filhos perdidos. Mas o interessante, pega isso e leva para casa, é que a parábola em Lucas 15, versículo 1, fala da palavra da ovelha. A parábola da ovelha, a ovelha se perde por inocência, Bia. A parábola da dracma, a dracma se perde por descuido. A parábola do filho, o filho se perde por decisão. Então, já que a ovelha se perdeu por inocência, o pastor foi buscá-lo. Já que a dracma se perdeu por descuido, quem descuidou foi procurar, acendeu a luz, limpou a casa e achou a dracma. Mas o filho tem que voltar para casa, porque ele perdeu toda a riqueza, mas não perdeu o endereço da casa do pai. Você sabe exatamente aonde encontrá-lo essa noite. Tem uma das cartas à igreja da Ásia que João escreve lá e diz: ó, vocês perderam o primeiro amor, volta lá, ó. É aquele amor que queimava no início. E o céu está conclamando essa noite, dizendo: volta a me amar como você me amava. Volta a orar como você orava. A encontro com Deus, não tem como encontrar com Deus sem antes passar pelo lugar do sacrifício, sem antes abrir mão daquilo que está aqui, as suas próprias vontades, os seus próprios deleites, as nossas próprias vontades. Jesus vai ser encontrado, pastor, e depois ele some por 18 anos novamente. Aos 30, em Mateus capítulo 16, capítulo 3, versos 16 e 17. Coloca para nós. Mateus 3, 16 e 17. Olha aqui, que 4 coisas maravilhosas. E batizado, Jesus saiu logo da água. Para te contextualizar, João Batista tem 6 meses de ministério, está pregando, profetizando, e a pregação dele é aquela bem leve: raça de víbora, convertei-vos, sabe? Volta, porque está chegado o reino de Deus. Eu batizo com água, mas vai vir um aí que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o contexto. Então Jesus já aparece na fila naquele dia. Ele não é a víbora, ele é aquele que veio cumprir a palavra do Pai. Ele vai chegar e João dizer: não vou te batizar. Ele não tem que batizar para que se cumpra a palavra. Não, mas eu não sou digno nem de tirar a sandália dos teus pés. Não, rapaz, me batiza, rapaz. João Batista pregou, batizou o rico e o céu não se abriu. Batizou o pobre e o céu não se abriu. Batizou bonito e o céu não se abriu. Mas no dia que batizou Jesus, eis que abriram os... Não, tu não entendeu, eu vou melhorar. O céu só se abre se Jesus está no meio. E eu creio. Tem mais alguém que crê aqui? A Bíblia diz: onde tem 2, onde tem 3, eu vou estar lá no meio. A prova é que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio do fogo. Mas agora Nabucodonosor olha e diz: tem um 4º homem lá, e ele parece com o Filho dos deuses. E lindo é que aonde tem crente, que agora no nome dele, ele está no meio. E se ele está no meio, o céu se abre. E o que mais acontece? E o Espírito de Deus, vamos lá, meu povo, o Espírito de Deus desceu como uma forma corpórea de pomba, veio sobre ele. Próximo. E eis que uma voz, a voz de quem? Do Pai. A voz de quem? A voz de quem? Eis que uma voz dizia: esse é o meu Filho amado, aquele eu me comprazo. Vamos lá. O céu se abre, o Espírito desce, o Pai fala e Jesus é revelado: esse é o meu Filho amado. Jesus vai começar o seu ministério. Lucas capítulo 5, verso 1 diz que Jesus está na beira da praia, apertado pela multidão para ouvir a palavra, e viu descer ali 2 barcos. E os pescadores que desciam dos barcos estavam lavando as redes. Mas no 3 diz que Jesus entrou no barco e disse a Pedro, a Simão: afasta da terra. Primeiro ponto, Jesus está na beira da praia. O interessante é que esse vai ser o 3º encontro com Pedro, com Simão, ou Cefas.
Em João capítulo 1, verso 42, Jesus encontra com ele e diz: tu és Cefas, segue-me. E ele não vai seguir. Em Lucas capítulo 4, Jesus entra na casa dele, cura a sogra dele, e ele não segue Jesus, ele vai pescar. No outro dia Jesus disse: rapaz, aquele que eu escolho não tem escolha. Eu vou te esperar ele na beira da praia. E vai ser num dia mau, no dia que ele não vai pescar é nada. Ele tentou a noite inteira e não pegou nada. Mas o choro dura uma noite, porém a alegria vem. Alguém está comigo aqui? Jesus entrou no barco de Pedro. Pedro estava dando certo? Não. Tinha alguma coisa no barco? Não. Jesus não escolhe você porque estava dando certo. Ele escolhe você para dar certo. Não, cadê esse aleluia aqui? Jesus não te escolheu porque dava certo. Ele escolheu para dar certo. Mas para que eu dê certo, eu preciso fazer duas coisas. Qual é, pastor? Primeira coisa, afastar da terra, porque é o que o texto vai dizer. E dizendo: afasta-se da terra. Para quê? Para ouvir a palavra. Porque para ouvir o céu, eu me desconecto das coisas da terra. Mas para viver milagre, eu vou mais fundo. Depois de Jesus pregar, disse Pedro: vai para onde as águas é profunda. E isso aqui tem um ensinamento e vem de um pescador baiano. É que a gente está acostumado a pescar peixe com as águas na canela, mas Jesus está dizendo: mergulha, lá vai estar os peixes grandes. mergulha, Pedro, vai lá no fundo, Pedro, mas lá é o lugar da minha frustração. Porém, esse lugar, Pedro, você se frustrou sozinho, mas comigo, Jesus de Nazaré, eu vou liberar uma palavra para alguém que quiser pegar aqui, pega. Você se frustrou em algumas áreas que onde Jesus não estava, mas Jesus está dizendo: eu estou entrando no barco, eu vou fazer aquilo que não dava certo, dá certo. Eu vou liberar de novo até tu dar um glória e pular dessa cadeira. Eu vou fazer aquilo que não dava certo passar a dar certo. Eu vou fazer você dar certo. Aleluia! Pedro agora ele vai dizer: lança a rede ao lado direito. E Pedro puxa e a rede está cheia. O interessante é que Pedro precisa chamar o segundo barco. Tinham dois. A tua escolha não foi falta de opção. Deus te escolheu, tinha outro, mas Ele escolheu você. Aleluia. Ele agora chama o segundo barco, porque quando eu sou chamado, eu preciso compreender que aquilo que começou em mim não para em mim. O barco de Pedro estava cheio, mas agora Jesus estava dizendo: você também vai ajudar a encher o barco de alguém que está lá na terra, lá na superfície, que é aquele crente raso. Não sei se você conhece assim. É que você só é profundo. Então quem é profundo não conhece crente raso. Mas o céu está dizendo: o que eu estou fazendo na tua vida, o que eu estou fazendo na sua família, não vai parar em você. Você vai ter para entregar para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás. Alguém recebe essa profecia? É bíblica. Os barcos quase iam a pique de tanto peixe. Mas agora Pedro vai se afastar. Isso aqui me deixa triste. É que Pedro está com um barco vazio e quer deixou Jesus entrar no barco. Mas agora que o barco está cheio, pastora, ele está dizendo: se afasta. Conhece algum crente assim, que só quer Jesus na hora que não tem nada para dar? Mas quando o barco enche, está cansado demais para vir cultuar. Está cansado demais. Eu não vou no shopping dar um rolê, rapaz. Ó, pastor, segura as pontas aí, pastor, que hoje eu vou fazer uma churrascada com a família. Eu não sei o que eu vou acabar. Eu não vim aqui falar nada tipo indireta, não é direta mesmo. Eu preciso buscar o reino do céu e a sua justiça, porque as outras coisas... Eu sei que fica difícil dar glória, não tem problema não. Pedro agora vai se afastar, mas Jesus não se afasta de quem quer se afastar dele. Aleluia. Jesus olhou para ele e disse assim: eu sei que tu é pecador, mas eu quero te fazer pescador. Porque pecador, ele pega homens vivos e mata, mas pescador pega homens mortos e traz a vida. Alguém está aqui ainda? Jesus. Pedro, você vai ver o sobrenatural. É mesmo, é Mateus 14, 22. Vem comigo, eu estou acelerando para finalizar. Mateus 14, 22. Pedrão está no barco, no meio de uma tempestade, enquanto Jesus está orando lá no monte. Mas a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, vem Jesus sobre as águas, ou melhor, sobre a tempestade. Aquilo que tirava a paz dos discípulos, Jesus estava te fazendo de estrada para os seus pés. Eu vou melhorar. Aquilo que tira a tua paz, Jesus pisa sobre, Jesus faz submeter. Aí ele vai olhar e vai dizer: lá vem o fantasma. Jesus se revela no meio da tempestade, e quem não entende
limite, não tem profundidade, não consegue enxergá-lo, mas a voz dele é indescritível. Ele diz: tem bom ânimo, sou eu, sou eu, sou... Não, vou dizer de novo, até alguém da glória: sou eu, sou eu, sou eu. Aí Pedro vai dizer: se é o Senhor, me manda cair nessas águas e andar também sobre as águas. E Pedro pula do barco, porque Jesus vai dizer: vem, diga após mim, vem. 1, 2, 3. Jesus aqui diz, mas aqui a ordem para eles foi: vai. Jesus aqui diz, e aqui ele disse. Você entendeu quando Jesus te chamou? Ele disse, melhor, ele disse: e por que você está parado se ele já está do outro lado dizendo: vem, 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 vem. Sabe como um pai, o filho começa a andar, ele solta aqui, corre lá na frente e diz: vem, filho. Ah, mas eu vou cair, não tem problema, se cair eu te levanto, se cair eu estou pregando para alguém, eu senti uma glória descer aqui, eu posso pregar na forma que eu sinto. Jesus está dizendo, está do outro lado dizendo: vem, vai dar certo, vem, vai dar certo. Tenta vai abaixo, remando, levanta as suas mãos lá em cima, levanta lá em cima e declara: vai dar certo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A minha família, a minha saúde, a minha empresa, o meu trabalho, tudo que eu tenho, glorifica Ele. Aplauda Ele como vai dar certo. Certo dia eu estava lá na Bahia, aceitei Jesus aos 12 anos. Aí chegaram, comecei a tomar aula de instrumento. E o líder daquele, que era um pastor, mas não vem em consideração isso, ele chegou para mim e falou assim: você não tem o dom, vai fazer outra coisa. Tentando aprender violão, gente, olha a vergonha que eu passei. Você não tem talento nenhum, vai fazer outra coisa. Eu parei, né? Quando fui para o primeiro ano, segundo ano, entrou um maestro chamado Ionilton Lobo na minha escola. Ele olhou para mim e disse assim: um dia você vai assumir o meu lugar. 1 ano e meio se passou, eu era maestro na escola. Os filhos e netos daquele pastor que disse que eu não tinha dom foram meus alunos. Porque quando Jesus decide fazer dar certo, não é homem que vai dizer que não vai. Porque se você tem um sim do céu, de nada vale o não da terra. Vou dizer de novo: se o céu disse sim a quem é a terra, agindo Deus. Aí eu começo, hoje eu toco alguns instrumentos aí, uns 20 só. Quer dizer, nem toco mais, né, gente? Eu tenho quem toque, que pensa, aleluia, bom demais. Mas aí eu comecei, né, minha vida, eu casei, 9 anos de casado. Aí a mulher foi embora com outra mulher. Aí eu não dei risada, senão eu vou pegar você. E ainda bem que hoje ninguém deu glória a Deus, porque eu ia falar, porque não foi com tudo, né? Foi um momento difícil, mas aquele momento que a gente se acha super-homem. Eu sou o cara, eu tenho uma banda há 10 anos aí, acompanho um monte de gente famosa. Tô forte, tô firme. Vou continuar pregando, não, que nem pregava. Vou começar a pregar aqui em Salto. Eu só tocava guitarra e teclado na banda. Eu disse: eu vou começar, vou continuar. Eu fazia apelo, 180, 150 pessoas aceitavam Jesus em evento de 5, 10, 15 mil pessoas. Estava voando. 3 meses e meio de agenda, toda fechada. Se alguém me ligasse, eu só tinha 3 meses para frente. Mas aqui dentro estava arrebentado. E eu dizendo: estou bem. Mas terminava de adorar o Senhor, corria para o banheiro e dizia: Deus, o Senhor está fazendo na vida de todo mundo, mas o Senhor sabe como eu estou, né? 1 ano e meio se passa e eu me tranquei no quarto por 4 dias. E no 4º dia ninguém havia aparecido lá para perguntar se eu estava vivo ou morto. Então eu disse: já que ninguém me procurou, nem família, nem igreja, então eu vou tirar minha vida. Vou me jogar daquela ponte. Uma ponte está 5 minutos de casa. Da casa do meu avô tinha uma ponte. Eu disse: vamos jogar dali. Foi quando a voz de Deus entrou no quarto. Fiquem lá mesmo. A voz de Deus entrou no quarto através de uma canção. Porque Jurema, um amigo, uma aluna de canto na época, mandou uma canção e disse: antes de fazer o que você disse que ia fazer, ouça essa canção.
E a canção dizia: filho, só com o teclado, sem intimidade comigo não há como tu vencer. E eu querendo morrer, viu? Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. E eu dizendo: eu vou acabar com minha vida sem examinar as escrituras. Não há como saber os segredos que eu tenho guardados pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que eu decidi a ti, isso é Deus falando, tá? Me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, isso é profético. Filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode até contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você, eu sou o seu Deus. Se te fechares uma porta, a outra para você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da sua vida. Foi o Deus da sua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Naquele momento a voz de Deus disse: estou eu, levando você para uma nova terra. Soprarei o teu nome. Você não deu glória porque você está com inveja. Soprarei o teu nome. Mudarei a sua história. Seja profeta para a vida de alguém. Diga para ele quando você pensar que é o fim. Não, fala como um profeta. Diga: quando você pensar que é o fim, é o início para Deus. Deus só está começando. Diga para ele: Deus só está começando. Ei, você até disse: eu vou largar tudo, vou sair desse mundo, não quero saber de... Mas Deus está entrando nessa igreja como entrou no meu quarto e se revelando para você, dizendo: não te deixo. Já que a sua vida não serve mais para você, entrega ela para mim. Eu vou dizer de novo: já que a vida não serve mais para você, Jesus está dizendo: entrega ela para mim, tu vai ver o que eu sou capaz de fazer com a vida de alguém que diz que não tem jeito. Você só precisa continuar. Já tem gente chorando, é porque o céu já está trabalhando. Aí Jesus me trouxe aqui para Salto, depois de 4 profecias. Ele dizia sempre: sua vida dará um salto. Aí um pastor, presidente, foi lá pregar na minha igreja e ele disse: eu vou te levar para Salto. Vai, vou. Eu vim aqui, depois de 3 meses trabalhando, Deus começou a soprar meu nome. Ele disse: vou soprar. Dia 4 de abril de 2018 foi a minha primeira pregação. E até hoje eu prego 25, 30 vezes por mês para a glória do Senhor. Aquele que disse que eu não daria certo, agora está tendo de longe de ver e dizer: é Deus na vida dele. Aquele que um dia disse que você não ia chegar, eles vão ter que olhar e dizer: glória a Deus, é Deus na vida dele, é Deus na vida dele. Deus me deu um casamento, uma esposa maravilhosa. Você vai ter a oportunidade de eu vê-la e ouvi-la pregando. Eu corro um grande risco dela pregar e não me chamarem mais, porque ela é uma bênção de Deus. Mas eu quero dizer para alguém que talvez se sentiu rejeitado por esses dias: ei, o céu não te rejeita. Pedro andou sobre as águas, mas começou a olhar para o vento e começou a afundar. Mas Jesus estendeu as mãos. Mas eu preciso fechar. Quinta-feira à noite, Jesus chama os discípulos e deixa 8 num ambiente, leva 3 para outro e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Eu vou orar. E ele foi a 100 metros, um tiro de pedra, e deixou os 3, que é Pedro, Tiago e João, dizendo: ora comigo. Vocês são meus amigos mais chegados, vocês viram os maiores milagres. Enquanto Jesus está orando e dizendo: passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha, eles estavam dormindo, gente. Jesus volta pela segunda vez. Lembrando que o diálogo de Jesus para Pedro foi: você vai me negar, o diabo vai peneirar você. Mas Pedro disse: eu vou te amar até o fim. Eu vou até a cruz. Jesus está indo. Jesus sabe que todos os que estão caminhando com Ele para viver o que eles viveram, eles amavam a Cristo, sim ou não, gente? Mas o nível do amor
não era ainda suficiente. Quantas vezes nós dizemos, líder de louvor, eu não vou mais vacilar. Quantos jovens dizem isso, eu não vou mais vacilar, sabe? Mas quando menos espera. Quantas vezes diz assim, não, eu amo mais do que todo mundo que está aqui. Mas quando os inimigos chegaram, Pedro amava tanto Jesus que tirou a espada sem querer saber, e arrancou a orelha de Malco. Amava sim ou não? Mas talvez o seu nível de amor ainda não tenha chegado aonde você gostaria. Porque às vezes você diz, eu vou conseguir. Você promete, você declara, você faz jejum. Jesus é levado, é acusado e Pedro vai negar Jesus 3 vezes. O galo canta, Jesus olha para Pedro com aquele olhar de quem dizia, Pedro, eu te avisei. Mateus 25:75 diz que Jesus olha para ele e ele chora amargamente, lembrando que Jesus havia dito. Ou seja, Jesus sabe até onde você pode ir, mas Ele também sabe que Ele é poderoso para te levar ainda mais longe. Ele ama-nos com um amor tão extraordinário que não depende do nosso amor. O nosso amor é apenas uma resposta ao que Ele vai fazer e quer fazer. Porém, Ele não deixou de ir para a cruz porque Pedro negou. Ele não deixou de amar a Pedro porque Pedro negou. A prova é que na cruz Jesus diz a primeira frase, perdoados estão seus pecados. A segunda foi, ainda hoje estará comigo no paraíso. A terceira foi, João, aí está sua mãe. Mãe, aí está seu filho. A quarta foi, eu tenho sede, e deram vinagre para ele. A quinta foi, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A sexta foi, está consumado. A sétima foi, entrego o meu espírito. Ele morre na sexta-feira, 3 horas. Trevas. Mas no domingo pela manhã ele ressuscita. Eu vou dizer de novo, domingo pela manhã ele ressuscita. E ele manda um recado para os seus discípulos, dizendo, ei, eu quero me encontrar com eles e com Pedro também. Mas Pedro foi aquele que negou. Mas o fato de eu e você negá-lo não significa que ele vai nos negar. Quero me encontrar com eles, é onde eu li. Depois do outra pesca, ele vai dizer, tu me ama, Pedro? É a pergunta que ecoa até nós, tu me ama? E aqui, ele vai fazer a pergunta, e existe 4 tipos de amor. Amor strong, amor de família. Amor eros, amor de casal. Amor ágape, amor que dá a vida. Amor filéu, amor de amigo. Então amor de família, de filho para mãe, mãe para filho. Amor de esposo. Amor de Deus, que é o único que deu a própria vida, só Ele. E os discípulos viveram isso depois de estar cheio do Espírito Santo, que eles morreram, entregaram a própria vida por amor a Cristo. E o amor de amigo. E quando Jesus pergunta, vai perguntar aquilo que Pedro, pastor, havia dito na última reunião, na última ceia. Pedro disse assim, eu amo mais do que é isso. Aí Jesus vai chegar lá e vai dizer assim, Pedro, ama-me mais do que é isso mesmo? Mas aqui ama-me é ágape. Você daria a vida por mim, Pedro? Ele vai dizer, filocê, filéu, eu amo como amigo. E Jesus vai dizer novamente, Pedro, eu voltei para conversar com você, velho. Você daria a vida por mim? Amor ágape. Amor filéu, eu sou seu amigo. Aí Jesus vai mudar a pergunta, vai dizer, Pedro, você é meu amigo mesmo? E Pedro se entristece de novo e diz, Senhor, tu o sabes. Ele estava dizendo, eu não sei até que ponto eu posso amá-lo, porém o Senhor sabe. Aí Jesus vai dar um sermão? Não, vai dizer, apacenta as minhas ovelhas. Ele não tem um sermão para te dar, ele tem um ministério para te entregar essa noite. Ele
ele novamente resgata Pedro. Pedro vai ser o líder dos apóstolos em Atos 1:8. Vai ouvir, vai receber poder quando do céu descer o Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre aproximadamente 120. Pedro se levanta e prega, as 5.000 almas se convertem. Em Atos 3, o texto diz que ele sobe na hora nona, hora da oração, e ele diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro, aquele que negou agora, não vai permitir ser crucificado como Jesus. Ele vai dizer: me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu mestre. Você percebeu que Deus te chamou, mas ainda tem obra que precisa ser concluída. Talvez até hoje você caiu, parou, desistiu, pecou, mas o céu está dizendo: o meu Espírito vai te encher essa noite, vai te encher, te capacitando. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. O meu Espírito, o ajudador, o consolador, ele está aqui essa noite. Será que você pode senti-lo? Não, será que você pode senti-lo? O Paracleto, o ajudador que vai te ajudar a levantar, ele está aqui. É noite de encontro com Deus. E por que não finalizar falando de Lucas capítulo 24, verso 15, quando Jesus aparece aos discípulos de Emaús que estavam voltando, Cleopas e outro. Jesus se apresenta, eles estão tristes, dizendo: eu achei que era